A vez que soltei um gás, na frente de toda a minha turma. Esta é a minha história. Normalmente, estou postando histórias anteriores sobre minha mãe malvada e minha irmã anteriormente intitulada. Mas depois de fazer isso por tanto tempo, está começando a me esgotar. Então pensei em contar uma história engraçada do meu passado para variar. Quando eu era adolescente, alguns alimentos me davam gases muito ruins. Alimentos especialmente picantes. Também não ajudou o fato de eu realmente gostar de certos alimentos picantes. Bem, isso foi quando eu tinha 17 anos e dirigi meu primeiro carro para a escola. Acho que era segunda-feira porque me lembro que era o primeiro dia de aula da semana. Na noite anterior eu havia comido uma pizza coberta com pimenta. E eu comi ovos no café da manhã. Não ajudou. Eu também gostava de bebidas energéticas naquela época. Acho que tudo isso combinado em meu intestino me transformou em uma bomba ambulante esperando para explodir. Eu estava em um dos períodos da tarde. O último ou penúltimo período do dia. Acho que foi aula de inglês. A professora era uma mulher mal-humorada de 30 anos que não gostava de mim. Embora ela não tenha feito nada como me destacar ou diminuir minhas notas. Ela simplesmente não gostava de mim. Justo porque eu também não gostava dela. Ninguém realmente parecia gostar dela. Como professora, ele era bom em seu trabalho, mas era bastante rude. Muitos de nós brincamos que ela estava apenas esperando para se aposentar. Bem, estávamos no meio de uma leitura silenciosa e a classe estava silenciosa. Então, quando de repente peidei, foi bem alto e pode muito bem ter ecoado, já que antes era silencioso o suficiente para ouvir um alfinete cair. Logo depois de eu ter rasgado a bunda, todos na sala se viraram para olhar para mim ao mesmo tempo. Os alunos mais próximos a mim começaram a engasgar e se levantar de suas carteiras. E então o cheiro chegou até a professora. Ela começou a tossir e dizer que seus olhos estavam lacrimejando antes de correr até as janelas para abri-las. Eu estava realmente envergonhado e só queria ser invisível. Então, levantei a mão e perguntei se poderia ir ao banheiro. A professora apenas apontou sem nem olhar para mim porque estava com a cabeça para fora da janela e disse, vai. Pedi um passe para o corredor, pois era necessário. E ela teve que voltar para sua mesa para pegar um para mim, enquanto prendia a respiração porque ela era tão chata que os mantinha em uma gaveta trancada. E não ajudou assim que levantei, rasguei outro. Lembro-me de alguém perto de mim dizendo, ó, comeu ovo. O professor me deu o passe do corredor e me disse para não voltar até que minha bunda estivesse vazia antes de correr de volta para a janela. Enquanto me dirigia ao banheiro, soltei mais alguns peidos rançosos no corredor. E um deles eu rasguei outra vez a bunda enquanto passava por uma sala de aula com a porta aberta. Ainda não sei qual foi a reação deles. Mas espero que eles fechem essa porta rápido. Fui ao banheiro e fedia. Alguns caras entraram para mijar enquanto eu estava no box e saíram assim que puderam por causa do cheiro. Quando voltei, a aula estava quase acabando. Recebi muitos olhares sujos. Mas, depois da aula, muitos outros alunos vieram até mim e disseram que era a coisa mais engraçada que já tinham visto. Porque depois que eu saí, a professora se recusou a sair da janela até que o cheiro na sala diminuísse.
Quando a escola acabou, entrei no meu carro para ir para o meu emprego de meio período trabalhando para o meu pai quando peidei de novo. Estar em um carro fechado com meu próprio gás me fez engasgar e meus olhos estavam queimando como se eu tivesse acabado de cortar algumas cebolas frescas. Eu tive que abaixar todas as janelas e dirigir para o trabalho dessa maneira. Avisei meu pai sobre meu gás e ele me disse que se eu sentisse que um peido estava chegando, apenas corresse para fora. Ele estava bem ciente de quão ruim meu gás poderia ser. Acabei tendo que correr para fora algumas vezes. Um dos funcionários estava do lado de fora fazendo uma pausa nos fundos do prédio e fumando um cigarro quando eu corri para fora e rasguei a bunda de novo. Ele também estava a par disso. Mas ele apenas riu e disse: "Maldito garoto. Alguma coisa rastejou na sua bunda e morreu." Eu só podia parecer estranho e dizer que era comida picante que eu tinha comido na noite anterior. Ele continuou rindo e disse que era um garoto do condado, e ele e seus irmãos faziam esse tipo de coisa o tempo todo quando crianças. Este não foi o único dia em que tive esse tipo de gás. Mas ganhei o apelido de Defarter por alguns meses. É um dos momentos que mais me marcam na memória. E às vezes até rio ao pensar em como seria se minha mãe também estivesse lá. Meus peidos eram a desgraça dela se ela estivesse por perto quando eu tivesse gases assim. Embora eu admita que uma das razões pelas quais eu gostava tanto de comidas picantes era porque elas odiava. É uma história engraçada hoje, mas na época foi muito complicado. Então o que faço hoje é contar e dar muita risada. Engraçada, não é?